Jornada da Autonomia. Democratizando a comunicação. O podcast da EVECOM. Salve, salve você que está aqui acompanhando mais um episódio do Jornada da Autonomia, Democratizando a Comunicação. Eu sou a Alexandra Santos e hoje eu não vim aqui para falar de comunicação, eu já vim aqui para falar de estrutura empresarial. Hoje eu não vou ficar falando de como é que você cria um post, como é que você divulga a sua empresa, hoje eu vim aqui me meter na estrutura da sua empresa. E eu vim aqui para dizer para você que a gente devia estudar melhor como se constitui uma aldeia indígena. Acho que a gente deve se inspirar nele, sabia? E por que eu falo sobre isso? Porque em 2020 a gente recebeu muitos pedidos de ajuda para formatar a equipe, né? Pessoas que perguntavam pra gente, será que eu preciso contratar mais gente? Será que eu preciso terceirizar? Minha equipe não tá rendendo. Eu acho que as pessoas estão fazendo corpo mole. Que saco, não sei. Será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu tô contratando certo? E aí, quando a gente vai pesquisar e vai esmiuçar lá o que tá acontecendo na empresa, invariavelmente a gente descobre que existe muito cacique para pouco índio, né? E que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que tem muito chefe para pouco comandado, né? Ou muito chefe e o comandado não sabe quem obedecer. Então também tem isso, né? Eu respondo para o meu chefe direto, mas eu também posso responder para o chefe dele. E aí, às vezes, eu respondo para o chefe dele e o meu chefe fala, poxa, você nem me avisou. E eu falo, nossa, mas é que ele me pediu direto. Não, ele não devia pedir direto para você, devia pedir direto primeiro para mim. E o índio ali fica fazendo o quê, né? Quem é que ele obedece? O cacique 1, o cacique 2, né? Fica naquela situação. Então, vou contar para vocês um pouquinho da história de como é que se constitui uma aldeia indígena. Obviamente, nunca morei numa aldeia indígena e tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, eu li, né? Eu li em livros, eu assisti documentários, né? Eu fui investigar um pouquinho. Os índios vivem em comunidade e têm a coletividade como princípio básico de subsistência, né? A vida deles é praticamente horizontalizada, né? Eles não têm muitas hierarquias, enfim. Os homens caçam, pescam e fazem os trabalhos braçais de campo, né, de colheita e tal. E as mulheres cuidam da comida, cuidam das crianças, cuidam, né, dos espaços coletivos onde eles vivem, se alimentam, dormem, enfim. Eles têm um cacique, que é o chefe, né, o líder da tribo, é quem avalia, né, como é que está o clima entre os moradores, é que tenta administrar algum conflito que possa existir, enfim, porque, claro, ninguém vive, né, na paz e amor 100% do tempo. E tem o pajé, que é tipo o sacerdote da tribo, é o padre, enfim, o pastor da tribo. É quem cuida desse aspecto espiritual da tribo, que é quem organiza os rituais, né? Ele também é o curandeiro, então se alguém está doente, acaba recorrendo a ele para pedir algum auxílio espiritual e assim é constituído uma aldeia. É simples, né? Não tem grandes processos complexos para entender uma aldeia, né? E olha, isso deve funcionar, né? Porque eu não me lembro de ouvir histórias de um índio querendo pegar a terra do outro, ou de um índio querendo destituir o cacique para pegar o lugar dele. Mas aí você vai poder falar para mim, mas a gente nunca vai saber, a gente não mora numa tribo indígena, eles são tão distantes da gente. E aí eu te respondo, eu tenho certeza que se rolasse alguma treta dentro de uma tribo indígena, a gente ia saber. Porque hoje em dia nada se esconde mais, até porque o homem branco está enfiado dentro de aldeia indígena até o fio do cabelo, seja para explorar o índio ou seja para viver com o índio. Então a gente com certeza saberia se alguma treta acontece ou aconteceu dentro de uma tribo. Tirando, obviamente, aquelas que vivem muito afastadas, aí a gente obviamente não sabe mais, nunca se ouviu histórias diferentes dessa, né? E aí eu fico pensando, né? Enquanto outras civilizações foram dominadas pela guerra, né? Então você pega lá na época dos ingleses, da Constituição da Inglaterra, né? Teve um monte de invasão bárbara, então os nortenhos, né? Os nórdicos, os suecos, os dinamarqueses, os noruegueses entravam, invadiam. E aí um foi tomando conta da terra do outro na briga, né? Então era muita força física, muita guerra, muita estratégia, né?
aqui no Brasil, você ficava pensando o que o índio estava fazendo no Brasil enquanto eles estavam se pegando na Europa, né? Tava ali pescando um peixinho, esperando a manga cair do pé, né? Curtindo o movimento, porque não tinha muito esforço para viver, né, gente? Já tinha comida, tinha bebida, tinha tudo ali para ele. Não precisava de muito esforço. E aí, por que dessa história toda, né? Por que dessa conversa toda sobre os índios, né? Para dizer que boas equipes não precisam de muitos caciques, de muita gente olhando, de muita gente mandando. Boas equipes, elas precisam de espaço, elas precisam de liberdade, elas precisam de confiança, elas precisam de apoio, elas precisam de suporte. Essa semana, inclusive, li um texto da minha grande amiga Amanda Sena, comemorando 1 ano de Cortex, que é a empresa que ela trabalha agora. E ela comemorava essa liberdade, né? Assim, ela vinha de um processo de trabalho árduo, corrido, agitado no universo da comunicação, como assessora de imprensa, enfim, como coordenadora de comunicação do Teatro Municipal. Ela passou por uma série de processos turbulentos ao longo dos anos e faz 1 ano que ela está na Cortex, que é uma empresa muito bacana, e ela comemora essa autonomia. Ela vivia dizendo para mim o quanto ela queria trabalhar de home office, o quanto ela queria ter liberdade, o quanto ela queria poder ter autonomia. Pensou várias vezes em fazer coisas por conta própria, mas enfim, nunca abraçou muito essa ideia nesse contexto, sempre pensando em como é que ela ia aplicar isso tudo. E no fim ela conseguiu ter um emprego numa empresa, que tudo bem, ela começou a trabalhar presencialmente, veio a pandemia, ela foi para o home office e funcionou lindamente. Ela está super satisfeita, está super engajada, ela está super animada, e eu percebi por ela o quanto bons locais e locais que acreditam no potencial da sua equipe, locais que permitem que sua equipe trabalhe, faz com que as pessoas tenham mais vontade de trabalhar, mais tesão, mais energia. Elas entregam mais para as empresas que elas estão trabalhando no momento, né? Então, assim, fiquei pensando que isso tem muito a ver com o universo do índio, né? Porque o índio, ele vive de uma maneira muito horizontal. Tirando, né, o cacique e o pajé, que são 2 personalidades mais destacadas, todo o restante ali não tem, né, a hierarquia. Ele não tem a chefe da cozinha, né? Não tem a índia chefe da cozinha. Todo mundo cozinha. Não tem o índio chefe da plantação ou o índio chefe da pesca. Não, todo mundo pesca. Se eu pesco um peixe, divido com você. Se eu cozinho o feijão, eu divido com você. Poxa, né? Isso dá um senso de coletividade, de apoio, de suporte, né? Entre todos. Eu acho isso muito positivo. A gente já vem fazendo isso, tentando desenvolver um projeto como esse na EVCOM há um tempo. Eu acho que a gente tem colhido ótimos frutos, assim. A minha equipe é uma equipe muito independente. Às vezes a gente sofre, inclusive, de alta independência. Às vezes a gente pede pouco ajuda um para o outro, porque a gente está tão acostumado a ter essa autonomia que às vezes a gente esquece até que o outro está ali do lado, pode até ajudar e facilitar, sabe? Mas eu acho que é muito mais fácil a gente administrar esse tipo de trabalho do que ter que administrar uma hierarquia gigante, complexa, cheia de meandres, em que um decide por todo mundo e não pergunta, enfim, divagações de uma mente inquieta, né? Então, já que a gente teve um ano tão estranho, cheio de quebra de paradigma, que tal repensar a estrutura da sua empresa e começar a olhar para suas equipes de maneira diferente? De maneira horizontal. O que você acha? Bora arriscar? Tô esperando a sua opinião, hein? Eu valido mesmo, tá? E eu vou deixando, então, essa ideia aí na sua cabeça e vou entregando mais um episódio do Jornada da Autonomia, Democratizando a Comunicação. Para ouvir esse podcast e outros podcasts, é só acessar as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo @evcombr, tá? Espero vocês, espero a opinião de vocês sobre esse papo e vamos nessa. Obrigada e um beijo para todos.